7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Namastê, meus amigos. E aí, galera, como vocês estão hoje? Muito bem? Tudo na mó paz aí. Hoje é um dia muito louco. Hoje é um bom dia pra sair pra rua, pra ver o sol, pra dar uma volta, né? Sempre bom, né? Sempre bom dar uma voltinha. E ofereço aos nossos ouvintes, telespectadores, como é que é o nome? Um girassol. Um girasoles pra vocês. E quem sabe, quem não sabe, bate palma. O que a gente vai falar no episódio de hoje, Amandinha? Hoje a gente vai falar sobre sensitividade e habilidades psíquicas. Uai! Mas antes de nós começarmos, né, com o nosso papo sobre óbvio, essas coisas muito loucas, a gente vai pedir aqueles favores, né, de você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, deixa um like, conversa com a gente aqui nos comentários, né, segue a gente lá no Instagram, @papo.estelar, no TikTok Papo Estelar, e o nosso ETzinho, o Doblinhas, que é @TheGogs. TheGogs, o ET mais tatuado da... Não, o TheGogs tá de vizinho agora, garotas, o TheGogs está todo tatuado agora, pra quem gosta. Editor Premium. É o editor Premium, aham. Né? Então, aí, galera. Vamos conversar então um pouquinho sobre essa parte da sensitividade, porque a gente já falou muito sobre projeção astral, a gente já falou muito sobre espiritualidade, a gente falou muito sobre vida após a morte, a gente já falou muito sobre muitas coisas, mas a gente nunca falou especificamente da sensitividade / mediunidade, né, Amandinha? Tipo, sobre as habilidades que nós, enquanto seres humanos, temos, né? A gente já nasce com esses ainda dons. É nosso direito. É nosso direito ainda, né? Mas é uma coisa bem legal que muita gente ainda não conhece. E a gente vai falar bastante sobre o tema e a gente espera que vocês gostem. Pode crer, galera? Então, já que você tá empolgado aí, já vai você, já, Vou começar falando aqui sobre o quê? Sobre o quê? Sobre Star Wars. Sobre o quê? Sobre o ser sensitivo, tá bom? Vou começar. Segura essa. Ah. Os sensitivos ou empatas possuem a condição de perceberem e serem afetados pelas energias ao seu redor. As pessoas sensitivas têm uma capacidade inata de sentirem, né, a energia de outras pessoas e também dos ambientes. A vida dos sensitivos pode ser influenciada inconscientemente pelos desejos, pensamentos e estados de espírito de outros, né? Uhum. Mas isso não está limitado apenas às emoções. As pessoas sensitivas, elas podem perceber certa sensibilidade física e até mesmo impulsos, bem como saber a motivação de outras pessoas também. E às vezes alguns desejos ou pensamentos surgem e o sensitivo pode não perceber que, na verdade, ele está sendo, sim, influenciado pelo ambiente e pelas pessoas que estão nesse ambiente. Uhum. Então, tipo, que comprova que ser sensitivo é um tanto quanto complicado, né? Uhum. E você que sabe, né? Você é mais que eu. Não, mas eu também não vejo gente caminhando, passando na frente do carro. Não, mas... Não, uma vez eu fui te buscar no aeroporto, lá, quando a gente morava no Rio Grande do Sul ainda, eu juro que eu vi um espírito passando embaixo da faixa, velho. Eu lembro que você falou dessa, você ficou bem de cara, eu cheguei né? a frear o carro, velho. Então, você tem aí, o troço tá meio aguçado. Tem vezes que tá, tem vezes que não tá, né? Vamos trabalhar, vamos seguir aqui pra gente ver como é que trabalha isso, né? Também leva em consideração miopia e astigmatismo também. Mas... tem que levar isso em consideração, né? Mas... Então, as pessoas sensitivas, muitas vezes, elas acabam sendo consideradas como pessoas estranhas mesmo, já que agem de forma diferente da maioria. E os sensitivos têm pressentimentos, intuições, sensações de coisas que futuramente acabam se concretizando, além de muitas vezes só de olhar para alguém, eles já sabem se podem ou não confiar naquela pessoa, né? E quem é sensitivo também vai concordar que não
qualquer lugar que dá pra você se sentir confortável. Porque o sensitivo, obviamente, né, ele sente demais a energia do ambiente, como a gente já comentou antes. Eu conheço pessoas que não podem ir em locais muito tumultuados porque começa a passar mal, assim. Sim. Tem vários tipos de... Não dá pra dizer que tudo é em relação à sensitividade, porque tem pessoas que têm algumas coisas, por exemplo, a síndrome do pânico. Você não pode... Locais... Não, quando eu tô falando especificamente ligado à mesma sensitividade, assim mesmo. Eu vejo que, por exemplo, locais como igreja, cemitério, tem uma egrégora, assim, né? Tem algo diferente. Quem tem essa sensibilidade, às vezes, acaba sentindo mais, né? Até na casa. A casa carregada, né, da pessoa e tal. Por isso que é bom fazer defumação na casa, né? Soprar pó de canela e defumar o... Dia 1º, ó, no final do mês, no dia 31 ou dia 30. A mandinga, a mandinga, eu gosto. Você vai lá, queima as coisinhas no final do mês, pra daí no dia 1º você soprar a canela. Porque não adianta você só soprar a canela lá no dia 1º, se, tipo, do mês passado tá tudo errado, assim. Então você faz uma limpeza no teu ambiente primeiro, pra daí trazer aquelas coisas boas. Eu faço assim, tá, gente? Não sei como é que vocês fazem, mas... Gente, siga-nos para mais dicas de defumação de ambientes. Defumação e mandingas. Mata barata. Segue a gente, segue a gente. Bom, então eu vou falar um pouquinho agora sobre a clarividência, clareaudiência e intuição, né? Que é uma habilidade... São as habilidades psíquicas, né? Habilidades psíquicas. Então, assim, nós podemos ser sensitivos de algumas maneiras, né? Através da clarividência, da clareaudiência e também da intuição. Por exemplo, essas habilidades podem parecer muito diferentes entre si, né? Porém, todas têm a mesma função, que seria a de se conectar com o plano espiritual, né? Através da compreensão das energias sutis. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre cada habilidade psíquica a seguir. Então, bora. Então, roda a abertura do X-Men, né? Vamos lá, a clarividência é a capacidade de ver com clareza determinados eventos, seres e objetos, podendo estes estarem a grandes distâncias físicas ou temporais, né? E podemos fazer isso sem a utilização dos nossos 5 sentidos. No breu, totalmente no escuro. Totalmente no breu, né? O termo clarividência surgiu pela primeira vez, né, em livros, no Livros dos Espíritos, de Allan Kardec. Grande Allan. Allanzinho? Esse é brabo. Onde ele descreve a clarividência como sendo a capacidade da alma de perceber eventos que acontecem em outros lugares. Quase uma bilocação, quase um... Não chega a ser, né? Mas... né? Então, assim, dessa maneira, ele emprega como clarividência uma habilidade para enxergar sem a necessidade de utilizar os olhos físicos. Olha que lindo. O clarividente consegue literalmente ver imagens com muita facilidade, seja em sua mente, no ambiente que se encontra, ou até mesmo em seus sonhos, que geralmente são lúcidos e motivos, né? Mas eu preciso deixar um adendo que, né, eu vi um filme muito interessante sobre isso, um filme muito bonito, né? E eu preciso compartilhar com vocês. O filme é surreal. Chama Clube da Luta. É onde um grupo de rapazes com clarividência lutam por seus ideais. Você já viu esse? Essa tá boa. Essa tá boa, tio. Não, porque pode ser que o cara... Vai que não era... Vai que, né? Não sei, mas... Um novo contexto para os filmes de Hollywood. Muito Siga-nos bom. para mais dicas. Hoje a gente tá soltando muitas dicas, pessoal. Esse vídeo a gente deveria estar cobrando. Exatamente. Vamos agora falar sobre a clareaudiência, né? A clareaudiência é a capacidade de ouvir vozes, sons, palavras, ruídos que estão além da percepção normal da nossa audição física comum, né? Então, o clareaudiente, ele não utiliza, obviamente, a audição física, mas sim a percepção das energias sutis que passam a ser audíveis, né, em certo momento ali. E como essas impressões sonoras não são transmitidas aos órgãos auditivos físicos, o médium tem a impressão de que ouve dentro do seu próprio cérebro. Isso aqui é muito legal, que as vezes que, tipo, a gente escuta alguma coisa, alguém falando com a gente, né, nesse... Ei, vagabundo. Tipo, não parece que você tá ouvindo mesmo pelos teus ouvidos, parece uma coisa aqui atrás, assim, eu não sei, Flutua, meio louco, assim, né? Nebuloso. Nebuloso.
E a clareaudiência, né, no livro dos médiuns, também de Allan Kardec, ela é descrita como a audição que se dá pelos ouvidos da alma, né? Então, quanto mais se tenta tampar, assim, tapar os ouvidos físicos, mais nítida fica a clareaudiência, porque dessa maneira, né, melhor se escutariam essas vozes espirituais. Eu acho que, tipo, quanto menos ruído, barulho, alguma coisa, né, claro. tipo, mais você vai conseguir prestar atenção, né, no que tá rolando ali, na questão de energia sutil Claro, mesmo. com certeza. Só que eu pensei que a clareaudiência fosse uma outra coisa, tipo um processo onde você não precisava ir até o local da audiência pra depor. Não. Não? É de Eu tocar clarinete. Se eu fosse advogado, eu escolheria esse poder. Clareaudiência Clareaudiência. é o pessoal que toca clarinete lá quando tá julgando as pessoas. Aonde isso? Na Europa, em 1500? Sai fora. Os Bom, bardos. os o quê? Vocês falam bardo esses dias? Os bardos tocando. Bom, Fala agora. aliás, bardo também toca. É uma das especialidades de um bardo. Ai, Desculpa, gente. O meu Tem passado. sido O difícil. meu passado com RPG é meio nebuloso. Gente, vamos falar agora do terceiro poder psíquico, Vamos. que é a intuição. A intuição é o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. É o famoso, não sei porque eu sei, mas eu sei. Sim, Né? Você não sabe, mas você Tô sabe. com mau pressentimento, né? Então, assim, a intuição age de maneiras que nós nem imaginamos e às vezes nem percebemos, como, por exemplo, quando decidimos mudar o caminho que fazemos todos os dias a um caminho alternativo e depois descobrimos que em determinado trecho do caminho habitual houve um acidente ou qualquer outra coisa que pudesse nos influenciar de alguma maneira negativa, né? Uma blitz, pra quem tá com os docs atrasados, Doc atrasado, já né? é uma cagada imensa, A né? gente não tem saído muito de moto ultimamente. 2 anos de 2 anos PVAT. sem pagar IPVA. 2 anos de PVAT. Não, Ai, não, gente, é mó o caro. seguro obrigatório. Seguro obrigatório. Aham. Bom, gente, isso acontece muito em relação a pessoas também, né? Quem nunca sentiu algo negativo vindo de alguém e depois acabou descobrindo que realmente aquela pessoa não era quem ela dizia ser, Não né? presta. Não presta, víbora. né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Por isso que dizem que não adianta mentir é uma pessoa que tem a intuição mais aguçada. Ela geralmente vai saber o que tá acontecendo, né? Porque o intuitivo vai sacar a maldade na mesma hora, Exatamente, tem muita gente assim. Claro. Provavelmente quem tá assistindo a Claro. gente aqui tem alguma coisinha assim, sabe? Tipo, Claro. não me dou muito com aquela pessoa ali porque eu sinto e tal. Não dá pra viajar na maionese Claro, também, claro. né, gente? A gente tem que ser coerente ali, não generalizar tudo. Tipo, olhei aquela pessoa na rua, não fui. Tipo, cara, às vezes conhece ali a pessoa, vê. Sim. Mas o sensitivo meio que de cara, ele Claro, já claro. compreende tudo isso, né? Mas assim, então deixa eu ver se eu entendi. A intuição, você não precisa sentir sobre alguém, você pode sentir sobre algo. Eu estou com a intuição que eu vou pegar esse caminho alternativo. Estou com a intuição que aquela pessoa é ruim. Estou Sim. com uma má intuição daquele local. Então, para vocês, um resuminho aí, mais ou menos, do que seria uma dessas... Esse poder psíquico sutil, assim, que a gente chama, né? Que é a intuição, seria mais ou menos isso. O que me leva a uma questão muito interessante. O quê? Seria tipo o instinto superior do Dragon Ball? Eu sabia que vinha alguma coisa triste por isso. A última vez que eu vi um ser humano ativar esse instinto aí, o cara transcendeu. Lembra daquele vídeo que ele segura o soco do cara, assim? Cara desperto, Saiyajin, velho. Esse vídeo Gente, esse vídeo é muito bom. Né? Ai, a gente conhece muitos memes, né? Siga no Instagram pra ver Siga os no memes, Instagram, pelo amor de Deus. exatamente, Lá eu exatamente. ponho os memes. O Douglas põe os memes. O Douglas faz a função aí, né, Dodô? Exatamente. Então, Eu vou explicar agora um pouquinho sobre esse caminho, assim, não ser igual pra todo mundo, né? Então, sempre se lembre de que o caminho não é o mesmo nem para toda todos. Coca-Cola que a gente compra tem o mesmo gosto. Imagina se o caminho de cada ser humano individual vai ser igual. Não é assim que funciona, né? Mas vamos lá. Todos nós possuímos, né, uma mediunidade e somos sensitivos em algum nível. E esse nível pode variar de pessoa para pessoa, né? Já que muitas situações e fatores externos podem sim influenciar nessa questão, fazendo com que o grau de sensitividade seja mais alto ou mais baixo, né? Dependendo do caso. E existem pessoas que são médiums desde sempre, que sempre tiveram uma ligação muito forte, né? E natural, assim, com o plano espiritual. Já outras até conseguem perceber uma certa conexão, assim,
Mas, de alguma forma, né, elas não compreendem o que de fato tá acontecendo. Tipo, isso aqui rola muito, sabe? Tem gente que vai pra, por exemplo, é super sensitiva desde criança. Tem muitos pais que levam, tipo, essa criança em algum centro espírita, algum lugar pra, tipo, dar uma bloqueada, assim, na mediunidade. Porque Sim. a criança, às vezes, não consegue compreender tudo Sim. que ela tá vendo e tal. Então, acontece, tipo, pessoas que já nascem com isso muito aflorado, né? E tem as pessoas também que não percebem absolutamente nada. Tipo, mas mesmo não percebendo, né, essas pessoas ainda possuem, sim, a mediunidade. Então, por mais que você não a veja, não a sinta, ela está, sim, ali com você. E o que acontece é que, por alguma razão, a mediunidade dessas pessoas, tipo, ela tá bloqueada, né? E se você se encontra nessa situação e não quer continuar assim, não se desespere, ok? Já que com um pouco de estudo e treino, você já consegue perceber mudanças significativas. E é impressionante como as coisas começam a se desenvolver, né? Quando a gente passa a dar mais atenção pra essas coisas. E eu falo assim, tipo, por exemplo próprio, assim mesmo, do nosso. Porque quando a gente começou, né, a procurar saber mais sobre esse tipo de assunto, parece que, tipo, tava sendo tirado um véu, assim mesmo, dos nossos olhos. Tipo, você vai compreendendo, assim, de uma maneira muito diferente. Assim que nos transformaram em conspiracionistas. Foi dessa maneira, aliás. Mentira, gente. E a gente começou a entender, né, tudo de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo, tipo, muito profunda, assim, sabe? Bem significativa mesmo pra gente. E a gente com o pé real, né? No chão, assim, mantendo a real, exato, pé no chão. Né? E a gente começou a sentir uma ligação muito mais forte, assim, com o plano astral também, né? Tipo, de ter contato, assim, com seres, de perceber coisas ao nosso redor. Falei com o ET, fui na nave do ET. Foi na nave do ET, ouvi ET caminhando dentro do quarto. Tipo, às vezes a gente escuta... Lembra? Ontem eu falei, eu tava com... A gente dorme de máscara, né, galera? Porque entra muito sol no nosso quarto. Aí era, tipo, 1h da manhã, a gente tava indo dormir, eu botei a venda... Do nada eu comecei a ver através, cara. Eu comecei a ver sombras. Daí eu levantei no cantinho até pra ver se era alguma luz entrando e não era, velho. Então, tipo, esse é um exemplo real de clarividência, de certa forma. Falei, né? Às vezes você começou a se projetar ali alguma coisa, porque quando você tá se projetando, você consegue ver, né, o que tá ao redor ali, né, tudo. Às vezes você tava... É que o Daniel deita e dorme. Eu geralmente tô muito cansado. Tipo, eu me bato assim um pouco pra dormir. O Daniel, tipo, boa noite. No mesmo segundo, se deixar, ele já tá roncando, Isso né? num ser humano que vive à base de colírio, né? Então... Olho seco. Olho seco, assim, ó. Então, quando o cara deita, né, pra descansar, é na hora, é papum, assim, né? Papum morreu. Então, acho que agora Eu vou falar sobre os principais sintomas. Então, conta pra nós. Vou diagnosticar vocês, Dr. Daniel. Dr. Daniel. Dr. Ray. Lembra do Dr. Ray? Bom, vamos falar agora sobre os principais sintomas de quem é sensitivo. Número 1, diarrhea. Não, brincadeira. Diarrhea. Sensação de alguém, de que alguém está falando com você, mesmo quando você está sozinho. Louco? Check. Check. Você consegue sentir e identificar sentimentos e emoções de outras pessoas, mesmo quando elas não estão expressando nada fisicamente. Check. Tem como, velho. Tem como você saber. Não, mas claro que tem. Se você é sensitivo, óbvio, você né? sabe. Você se sente mal e indisposto em lugares com muitas pessoas, como shoppings, shows, baladas, ou depois de falar com algumas pessoas que já que elas parecem assim drenar a tua energia. Nossa, isso aí sou eu descrito, né? Um adendo pra balada, que não é mais balada, agora é resenha, segundo os jovens, tá? A gente fala balada, mas balada é mais pra nossa idade. Disco. Assim, como é que os russos chamam? Discoteca. Discoteca. Quem falou essa da balada pra gente, que a gente tava, tipo, passando vergonha, assim, falando balada, foi o Dodô. É só lá que fala resenha. Resenha pra mim é sobrenome, velho. Outro aspecto sente cheiros específicos quando não há como aquele cheiro estar ali no momento. Isso eu já senti. Cheiro de sabonete, cheiro de... diz que de rosas, de perfume. Diz que pode ser princípio de infarto também, quando você sente cheiro de torrada. Aí eu meio... Aí não você já torrada. fica, não é torrada, menos Esse mal. dia eu comi um merengue que tava com gosto de amaciante. É verdade. Pior que tava muito ruim, cara. Não, os caras... Ali eles trollaram. Né? Vou dar um exemplo, bolinho né? de beijo no Downy. Tava ruim. Vou lá reclamar. Então, assim, falando dos
dos cheiros específicos, né? Por exemplo, quando a gente vai dormir, sentimos o cheiro de alguém ou perfume de alguma flor, né? Aham. Etc, né? Sim. Também tem a parte que a pessoa tem mudanças de humor repentina, Bipolar? a intuição se torna mais aguçada, real. Os sonhos se tornam mais lúcidos, sim. Sim. Começa a perceber que já não há mais espaço para manter algumas coisas em sua vida. Começa a ser mais paciente e compreensivo, perdoa com maior facilidade. Sim, você tem mais empatia pelos Sim, outros. você começa, tipo, a ver de outra maneira, assim, como você não percebia antes, um Claro, outro você ser humano, sabe? Põe no lugar da pessoa mais, você pensa mais, pô, e se a pessoa estiver passando alguma dificuldade? Você começa... Quando você se autoanalisa, você está analisando os outros. Quando você está analisando os outros, você tem que se autoanalisar Sim, para ser justo. É né? uma troca, né? Claro. É mútuo. Você percebe que as pessoas confiam muito em você. Isso aqui, o rei do Bitcoin que roubou... Todo mundo O rei do confiou Bitcoin, nele. todo mundo nele. confiou. Então, pode ser... Sozinho, isso aqui não precisa ser nada, tem assim, que ser entendeu? um aglomerado. Aham. Consegue perceber a aura das pessoas, plantas e animais. Já eu só vejo a minha. Eu tenho bastante dificuldade, assim, tipo, às vezes eu consigo, mas tem épocas que eu não consigo ver nada, assim. Tem planta e animal eu nunca vi, mas Dá pra ver, mas em mim não já. é, pra mim não é sempre, assim, que eu tô muito na vibe de conseguir ver e tal. Bom, acontecimentos surgem como coincidência. Por exemplo, você pensa em alguém que não vê há tempos e do nada essa pessoa aparece. Uhum. Isso é extremamente comum. Sim. Isso também faz parte da intuição, né? Sim. De vários aspectos, né? E você também percebe uma sincronicidade que a vida te apresenta. Sim, porque são várias, né? Muitas sincronicidades acontecem. E às vezes a gente só não percebe elas assim mesmo, mas elas acontecem, difícil a gente se real. atentar tudo, né? Que acontece à nossa volta. É difícil. Sim. Cada pessoa é um universo, Pedro. Cada um de nós é um universo. Pedro. Mas eu vou falar agora, sabe o quê? Sabe o quê? De novo, sabe o quê, cara? Nossa, Não, deixa eu só fazer um adendo antes. Ah. Esses somente são alguns desses sintomas que a gente tem quando é mais sensitivo. Quando tá desenvolvendo, assim, essa existem essa parte. vários outros, né? Além de sintomas físicos, né? Mas aí, quem tiver crenças pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, entender isso melhor. Uhum. Mas só pra pessoa mais ou menos entender que, né, que essa conexão com o mundo dos espíritos é bem explicado e estudado por diversas religiões, né? Aham. Já que mediunidade não está ligada a crenças, mas sim a algo inerente algo inerente ao ser humano, tá? Sim. Então, assim, nós já nascemos com essa questão. Sim, Tá? sim. Isso aqui, em certo grau, todos nós temos. Uhum. É só Cabe a nós a desenvolver isso se a gente tiver interesse, se a obviamente. gente tiver fim, exato. Se Claro. você tá bem Faz da bem. maneira que... Faz faz bem. muito bem, muda muito a tua cabeça. Mas se você acha que não é o momento, ainda você tem que estar pronto pra começar a mexer com isso, porque vai mexendo muito dentro de você, algumas Mas que eu coisas, comecei a assim. mexer com a espiritualidade. Eu me sinto mais Que forte. monstrão. Brincadeira. Você Olha vai falar Elisete. como desenvolver habilidades psíquicas, não vai? Vamos. Você vai falar, mas peraí, antes de falar sobre isso, eu sei dessa resposta de uma maneira muito mais rápida. A resposta que você nem imagina que eu tenho. Ai, tenho até medo, sabia? Ó, é o seguinte, para desenvolver essas habilidades, você não quer ter muito problema. Você deve enviar uma carta para a Avenida Gray Malkin Lane, número 1407, na cidade de Silent Center, no condado de Westchester, Nova York. Sabe o que tem lá? O quê? A Corporação X, o lar dos X-Men. O cara adora X-Men. Eu amo X-Men. Poder psíquico é X-Men. É X-Men, Acabou. não adianta. Acabou. E eu sou o Scott. Tá bom. Flopston. Tá. Não, beleza. Agora vamos lá, então. Eu não posso mencionar os nomes. É que nem chamar o Batman. É verdade. Segredo. Então vamos lá. Como desenvolver as habilidades psíquicas? Vai. Existem várias, inúmeras, né, maneiras de melhorar as suas habilidades psíquicas. O que a gente precisa ter em mente é que tudo deve ser feito de maneira tranquila e segura, né? Vão devagar, galera. Não vai sair fazendo pacto por aí pra adquirir superpoderes, porque a coisa pode ficar feia pro teu lado, não sai entendeu? soltando Hadouken que você vai consumir o teu espírito. Sua energia vital. Exato, então se liga, vai com calma, né? Uhum. Então eu vou falar um pouco agora sobre exercícios para estimular melhor a clarividência, porque a gente tá falando de clarividência, clareaudiência, e sobre a parte bem sensitiva, assim, que é da intuição, né? Que em inglês chama, acho que é clairsentient. Clairsentient. Então vamos começar aqui pela clarividência.
Número 1, você vai observar visualmente o seu espaço, né? Perceber as cores, formas, texturas, móveis, qualquer coisa que seja visível. Depois de reparar em tudo, você fecha os seus olhos e tenta reconstruir o espaço na tua cabeça com o maior número de detalhes possível, né, no caso. Então, pode também tentar reconstruir em sua mente algum outro lugar que você já esteja ambientado também, como algum outro cômodo da tua casa, do teu trabalho, sei lá, da casa da tua mãe, qualquer lugar assim que você esteja ambientado. Você vai lá, tipo, tenta imaginar, vai refazendo ele na tua cabeça, que isso vai ajudar a desenvolver. Número 2, faça um diário dos sonhos. Isso aqui é muito legal, bem importante mesmo. E anote os detalhes visuais, como local, pessoas, roupas, o cenário, né, árvore, prédio, etc. Dê um título para o sonho e revisite essas anotações assim algumas vezes para você ver se os sonhos eles seguem algum tema ou Sim. algum padrão. É bem interessante. Eu vi uma mulher falando que ela já faz isso há uns 10 anos. Ela anota os sonhos dela. E ela faz uns desenhos também, e ela né? desenha tudo. E ela fala que, literalmente, não tem uma noite que ela não sonha. Então, ajuda muito aquela você ter memória, sonho lúcido. Exato. Né, Faz diferença. É que a gente é preguiçoso, entendeu? Tipo, mas se a gente colocar em prática aqui algumas coisas, a gente consegue transcender. Não, tem pô. que trabalhar o dia inteiro. Você acorda cansado já, tipo, pensando, pô, tem que não trampar. Não julgo, pô. É por isso que a gente não faz muitas coisas que estão, assim, ao nosso alcance, porque a gente tá tão, assim, se doando pra outras coisas e não pra nós, tipo, a gente tá muito envolvido no sistema, como a coisa funciona, assim, e não sobra tempo pra gente. Mas se a gente parar, a gente tem tempo, assim, só que é aquela coisa, a gente é procrastinador, a gente dá atenção pra coisas que não precisa e tal, mas vai dar certo, no final tudo dá certo. Coisas boas virão. Coisas boas virão. Número 3, esteja muito presente. Ó, o mindfulness aí de novo, né, gente? Quando você conhecer lugares, pessoas novas, né? Então, esteja presente nessas situações. Preste o máximo de atenção possível aos detalhes, como rostos, formas, cores, de novo, cenário, plantas, né, etc. Perceba o máximo de coisas que você puder. Aí, depois, você fecha os olhos e tenta visualizar a cena com o máximo de detalhes que você conseguir. Você só não vai fazer isso na frente da pessoa enquanto você tá, né, conhecendo ela, porque a pessoa vai achar que você é doidão, né? Estão piscando. As luzes estão piscando. Você tá tendo um ataque epilético. Número 4. No fim do dia, antes de dormir, se você não estiver muito cansado, fazer igual o Daniel, deitar e dormir na hora. Tem um saco de batata. Tente visualizar e reconstruir alguns momentos do seu dia em ordem cronológica, que vai ser bem importante isso. Desde que você saiu da cama, né, de manhã, até você voltar para ela de noite. Tente colocar algum empenho, né, nos detalhes. Não precisa parar para lembrar do dia todo, com detalhes precisos. Mas alguns momentos do seu dia são suficientes para realizar essa técnica. Talvez momentos que mais te marcaram ali e tal. Então, tipo, tenta reconstruir, né, no caso. 5. Por último, né, estude símbolos. Eles são fáceis de compreender porque carregam, né, um significado. Então, a simbologia, ela vai te ajudar, assim, mesmo nessa... Mas tem mais um. 6. Quando for fazer a sua refeição, lembre-se de fazer a ingestão sentado e de frente para a parede. Daniel, não almocem assistindo TV. Almoce virado pra parede. Mas isso... não almoce assistindo TV. O teu cérebro, o teu mindfulness, tudo. Acabou. Não tem. Você tá 100%... Mas... É brincadeira, mas é real, assim, entendeu? Tipo... O mindfulness na hora da refeição... É muito importante. Né? Muito importante. Vou te falar uma coisa. Se você tem até problema de absorção de vitamina... De nutrientes, vitaminas... Você imagina... Enquanto você estiver comendo, se você estiver trabalhando ali com a tua cabeça na hora, imaginando aqueles nutrientes que o teu corpo tá recebendo... Vai aumentar. Exatamente. Tipo, cara, tudo tá na intenção. Placebão mesmo. Não, eu ia falar uma palavra que não... Não pode. Então, gente, vamos agora para os exercícios para estimular e melhorar a clara audiência. Lim, 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 lim. É o telefone do astral. Tire alguns momentos do seu dia para perceber os sons que estão à sua volta. Tente perceber novos sons que podem estar presentes na sua rotina. Perceba o barulho dos carros, dos carneiros, das crianças, dos pássaros, do vento, dos peidos, dos comércios, etc. Feche os olhos e tente imaginar a que distância esses sons estão. Perceba se estão bem próximos ou distantes, se ouvir algo que não reconhece. Tente imaginar o que pode ser aquele som e de onde ele está vindo. Imagina o cara fecha o olho e começa a escutar um... O cara abre o olho na hora, velho. Não, sim, só cuidado, né? Estão cagando do meu lado.
2. Ouça músicas que são familiares, mas faça isso com os olhos fechados, de preferência em um local sem muita luz ou distrações. Assim você vai conseguir perceber de maneira mais clara cada instrumento, as vozes e quem sabe até compreender mais a fundo a letra da música. Mas tudo depende da letra da música também. Tem coisas que não recomendo muqueca de rato. Ai, gente, o Daniel gosta de umas coisas assim que, pelo amor de Deus. Não gosto, faz mais de 5 anos que eu não. Não, sim. Mas, né, tinha uma época que você estava muito... Gente, mas... procurem, pesquisem. Tinha uma época, muqueca mas de tinha uma rato. época que eu fazia xixi nas calças, quando eu tinha 3, 4 anos. Ah, tá, achei que você ia falar agora, esses dias, sim. Não, só me cago hoje em dia. Só me cago. Deixa pra velhice. Tá bom. 3. Assim como no exercício da clarividência, esteja presente ao conhecer novos lugares e pessoas, percebendo os sons que estão presentes no momento e tente ouvir ao máximo o que você puder, o máximo que você puder, né? Pra ficar doidão. Então preste atenção à voz da pessoa que está conversando. Se a voz é agradável ou irritante, então, tudo que for bom. Isso daqui é uma coisa que o Daniel faz demais. Cara, a gente não pode sair que o Daniel parece assim, ó, ele fica captando o que as pessoas estão falando, assim, sabe? Pô, modo louco, velho. Uns papos muito insanos, né, mano? Tentem fazer isso. Quando vocês estiverem, sei lá, caminhando no shopping, qualquer outro lugar, fiquem prestando atenção no que as pessoas estão falando, assim, cara, é umas loucuras, assim. Né? Porque só pega um pedacinho, às vezes monta até uma história. Né? Às vezes a gente fica inventando história, né, com o que cada um falou. Ó, mas assim, gente, de novo, vou reforçar, é pra escutar música boa que faz bem pra gente, não me vem com aquela espirro lança, sacanagem vai rolar. Eu gosto da senhorinha cantando. Essa aí, mesmo. A versão original eu não gosto, eu gosto só dela. Eu gosto só dessa, se você for escutar essa música só nessa versão, por favor, ok? Por favor, né? Então, Amandinha, fala um pouquinho sobre os exercícios para estimular agora a intuição. A intuição, né? Então, o exercício número 1 para desenvolver a intuição. Antes de entrar em algum lugar, você tenta sentir a energia desse local, tá? Se você se sente bem ou não em relação a esse lugar. Uma dica importante é lembrar de se desconectar dessas energias depois, tá bom? Porque do contrário, elas podem acabar drenando a sua própria energia, fazendo com que você se sinta cansado, com dor, com algum mal-estar ou apenas desconfortável mesmo, tá bom? Sinta, antes de entrar em algum lugar, vai sentindo que... Número 2. Antes de você continuar, é muito interessante isso que você... A gente nunca põe o sentimento de estar entrando em algum lugar ou avaliar o local antes da gente entrar. Eu tenho avaliado bastante. De uns tempos pra cá eu faço isso. Eu não tenho costume de fazer isso. E eu achei muito interessante esse ponto de vista. Tipo, será que eu devo entrar aí? Tipo, às vezes você vai ali e fala, pô, não tá com uma cara legal, não sentir que algo não tá certo. Não entra, vai em outro lugar. Muito boa essa dica. Eu só queria pontuar porque eu achei muito interessante e eu não faço isso. Não, acho que é importante. Não é assim, obrigatório você fazer, mas eu nunca coloquei a minha consciência pra avaliar isso. Eu avalio outras coisas e acabo, às vezes, esquecendo de alguma coisa. Não tem como fazer tudo também, né? Muita coisa. Senão você se torna um paranoico, três assim. girinhos, 2 roladinhas no chão, 3 tapas na cabeça. As pessoas olhando de fora, assim, vai, liga. E entra peidando na loja. Pô. Ai, pelo amor. Isso é toque, mano. É toque. Número 2. Preste muita atenção em como você se sente, em como você se sente quando tá na presença de outras pessoas. Então aqui a gente troca o local, né, que a gente tá falando por pessoas agora. Inclusive as que você acabou de conhecer. Perceba como seu corpo reage quando você tá em um ambiente com pessoas que você se dá bem, mas também com as pessoas que você não tem tanta afinidade assim, né? Analise as emoções e sentimentos que teve durante uma conversa, por exemplo. Então, sei lá, tô conversando aqui com uma pessoa que tô super bem com ela, mas às vezes começa a sentir alguma coisa. Ou, tipo, às vezes até o contrário, não gosto muito daquela pessoa, mas, nossa, hoje ela tá tão me passando, tipo, uma paz, assim. Então vai sentindo, assim, sabe? Como que tá o esquema naquele dia. Número 3, estude sobre terapias energéticas e alternativas, como reiki, cromoterapia, aromaterapia, florais, radiestesia, auriculoterapia, acupuntura. O que mais tem é terapia, terapia energética. Eu acho que toda pessoa deveria ter acesso ao reiki. Pelo menos ao reiki. É uma ferramenta, assim, tipo, muito versátil, muito... Nossa, o reiki, sério, não tenho palavras, assim, mudou a nossa vida, de verdade.
Então, se aprofunde no conhecimento sobre os nossos chakras, sobre os meridianos, né, que percorrem o nosso corpo, sobre o poder dos cristais, das plantas, etc, né? A medicina tradicional chinesa, assim como a Ayurveda também, são incríveis e nos proporcionam conhecimento aprofundado sobre o nosso corpo de uma maneira integral, assim, sabe? Uhum. Você não vai ficar vendo coisas separadas, você vai entender o funcionamento do teu corpo como um todo. Tipo, cara, e é muito legal mesmo, assim, vale muito a pena o estudo. Número 4. Se lembre de eventos que já ocorreram em sua vida, como um show que você queria muito ir, Uma né? vez que eu apanhei na saída da escola. Esse você deixa quieto, porque senão, né, vai voltar o trauma. Tipo, vamos tentar focar nas coisas boas aqui, entendeu? Às vezes que amarraram um monte de bombinha na minha perna e fizeram sair correndo. Credo. A minha infância foi mais tranquila. Não quero. Continua, não quero. Então, né, tipo, tenta lembrar da tua formatura, do teu casamento, do nascimento do teu filho, né, se você tiver de uma viagem legal que você fez, ou qualquer outro evento que tenha sido marcante pra você. E tente, né, se recordar de como você se sentiu naquele momento. Quais os sentimentos e emoções que estavam presentes naquele momento. Tente reproduzir isso, fazendo com que o seu corpo sinta a energia, tipo, da mesma maneira que você sentiu quando aquilo estava acontecendo, sabe? Uhum. Tudo isso vai fazer com que você amplie a sua percepção em vários aspectos, o que vai ser muito útil na sua vida, tipo... Vai se tornar mais sensitivo no sentido de aham. receber, né? De compreender. Exato, e isso que a gente tava falando, tipo, não quero lembrar de coisas ruins, assim, e tal, tipo, tenho bloqueios. Às vezes é até bom você reviver alguma coisa pra, tipo, você compreender aquilo que você passou e ver com outros olhos hoje, olhos mais... Óbvio, todo mundo deveria fazer isso pra tudo na vida. Sim, é porque a gente reprime muito, assim, mesmo, sabe? Então, até quando eu tava escrevendo isso daqui, eu fiquei, tipo, eu nem vou comentar sobre coisa ruim, assim, e tal, vou falar, tipo, pra focar mais em coisas boas. Só que a gente precisa, às vezes, revisitar alguns traumas, algumas coisas que a gente teve pra, tipo, se você já tá preparado pra isso, né? Se, às vezes, é muito recente ali e tal, e você quer continuar afastado daquele... Tem seu tempo, mas também não use de muleto. Não vá se apoiando nessas coisas, né? Exatamente. E agora eu vou falar um pouquinho agora de um ritual, pra você ter um ritual de proteção energética, psíquica. Muito importante. Como que você faz? Eu acho que eu vou. Então responda pra nós. Bom, por que devemos ter, né? Ritual de proteção. Isso serve para que você se proteja contra energias nocivas ou seres de baixa vibração que podem surgir em alguns momentos. Essas energias negativas podem fazer com que os sensitivos sintam tristeza, raiva, angústia, ressentimento, entre outras diversas coisas, Coisa né? ruim. Sim, e quem trabalha com a mediunidade, manipulando energia, sabe da importância da gente estar sempre protegido, né? É que é possível que a gente sinta, às vezes, até mesmo sofra algum problema por conta de uma pessoa que chega até você, um cliente às vezes ou aquilo alguém. começa a se replicar, assim, pra você, Sim, sabe? quantas vezes você estava escutando alguém reclamar, chorar de alguma coisa e você começou a ser tomado por um sentimento triste, né? Exato. Então a gente absorve isso. Sim. Mas se manter protegido não serve apenas para quem trabalha no ramo das terapias energéticas e afins, obviamente, né? Como estamos falando. Todos nós deveríamos nos proteger diariamente, independente de qualquer crença e religião. Porque as energias densas existem. Energia existe, gente. Sim. Isso é um fato, não tem como discutir. A gente emana, a gente absorve. Sim. É comum. Então, por que não se proteger contra elas, né? Sim, É a exato. mesma coisa. Você vai sair na faixa de Gaza, você vai sair De boinha, andando correndo, lá? pelado? Não, você tem que botar um colete, você tem nas Forças Armadas, né? Então, Sim, Mas, assim, agora que vocês já sabem que é importante, né, se proteger, a gente vai falar um pouquinho como se proteger. Ah, você que ia Exatamente. falar, eu sabia. Eu Sou eu. estava com um mau pressentimento. Ó, intuição. intuição. Então vamos lá, existem inúmeras maneiras, né, de se proteger de energias negativas. Você deve escolher, obviamente, a que mais vai te agradar, que você achar melhor, né, pro momento. Kevlar. Você pode fazer alguma oração, uma muito indicada também é de São Miguel, né? A gente fazia muito lá nas terapias também, é bem bacana, assim. Faça oração com muita intenção, tendo essa certeza de que já tá protegido contra qualquer mal, né? A intenção é tudo nessa vida. A gente já falou aqui e repete, tenha intenção. Faz o ladrão. A intenção faz o ladrão.
Opa, não, calma. Você pode também visualizar várias camadas de luz, assim, em volta do teu corpo, imaginando que nada que é ruim consegue penetrar essas Tudo camadas. simboliza um escudo, uma proteção, né? aham. Do jeito que você imaginar, parece que eu tô dentro de um abacate. Não tem problema. O abacate tá te O protegendo. abacate, seu caroço. Exatamente. E eu sou azeitona. Eu sou azeitona. Ah, você tá demais hoje, Chuva. Parei, comi palhacitos hoje. Tô vendo. Vai lá. Colocar os pés na grama, né? All grounding. Coloca os pés Uhum. na grama e imagina que a terra tá te fornecendo um escudo energético de proteção, né? Muito forte e tal. Acenda incensos, defume a tua casa, use cristais adequados, né? Pra proteção. Você pode também tomar um banho de ervas. Tem um monte de coisa que é super prática, assim, pra você fazer. Vai na Exato. benzedeira. Exato. Tipo, o que você acreditar No que vai te você proteger? acredita? Não tô falando, você precisa rezar o X. Não, você Não, pode rezar você- o Y, existem alternativas. Exato, não- Independente da sua crença. Exatamente, tipo, você faz o que você achar melhor da maneira que for bom pra você e tá tudo certo, né? Claro. Então agora que você já sabe tudo, como se tornar um paranormal, né? A gente deseja boas práticas, né, meus amigos? Só cuida pra você não se emocionar e sair fazendo cagada por aí, né? Porque às vezes a gente se emociona, começa a manipular as energias e acha que pode tudo e a gente cai do cavalo, gente, vai por mim. E a maioria de nós precisa de muito treino e aqui, ó, uma coisa muito forte aqui. Autoconhecimento. Treino e autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é tudo nessa vida. Pra então você começar, né, a compreender a dimensão de tudo isso que é falado, que a gente aborda, né, e tal. E a espiritualidade, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente profunda. Tipo, é algo muito legal, assim, sabe? E quanto mais você estuda sobre, mais você percebe que, na verdade, você não sabe nada desse universo, das coisas que estão Eu tô estudando acontecendo. pra ficar mais burro ou que me respeite? Não, mas você Eu é um sei, exemplo eu disso. sei, Tipo, eu tô brincando. eu sei que você Cada um sabe. de nós é um Cada um de nós é um universo. universo, Pedro. Pena que você não sabe, não, né? É. Então, né, tipo, como a gente não sabe nada ali, basicamente, do universo, né? Mas ao mesmo tempo você passa a ter a certeza de que tudo faz sentido e que absolutamente tudo tá certo e conectado de alguma maneira. E tudo tá certo do jeito que tá. Tipo, levem isso, assim, pra vida, porque a gente tá aprendendo a levar isso dessa maneira, assim, sabe? Alguma coisa deu errado? Precisava dar errado. Isso é um degrau que você vai usar pra subir. Então, tipo, não se apegue às coisas que deram errado e tal, porque tá tudo bem. Tudo faz parte do caminho. Tipo, isso só vai te ajudar lá na frente. Às Mensagem motivacional. Às vezes o caminho tem um urso, às vezes no caminho tem um coelho, às vezes no caminho tem um saci. Você não sabe, né, o que a vida te espera. Isso que Não é sabe. muito legal. A gente acha que a gente tem controle. A gente quer viver no controle das coisas. E a gente não tem controle. Eu ia subir aqui hoje pra falar uma coisa pra você que ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Que é o seguinte, vou falar pra vocês aqui. Cada dia que a gente passa, a gente tá mais próximo da nossa morte, gente. Então, tipo, vamos aproveitar essa vida, entendeu? Vamos fazer alguma coisa, vamos sair, nem que seja na esquina, dar uma volta, olhar a vida acontecer, entendeu? Porque a vida tá passando. Olha por você, eu uso produtos Ivone. Estou rejuvenescendo. Daqui a 5 anos eu vou ter 15. Tá bom. Mentira. Gente, vou mandar o resumation. Vai. Então tá. Resumão, galera. Nesse episódio do Papo Estelar falamos sobre a sensitividade e seus aspectos como a clarividência, a clareaudiência, intuição, entre outras coisas. Falamos também que é possível desenvolver essas habilidades ou simplesmente nascer com elas. E enquanto abordamos esse assunto, falamos sobre os exercícios para estimular e melhorar seus sentidos, principalmente a intuição. Então falamos também sobre os sintomas de um sensitivo. Mudanças de humor, como diarreia, etc. Brincadeira, não tem diarreia. Se tivesse, eu seria um avatar. No caso, seria isso E mesmo. também, obviamente, falamos, né, como você pode se proteger a energias negativas, pois quando temos algum grau de mediunidade, nos tornamos sensíveis a essa energia. Uhum. Então, galerinha, e tudo que a gente falou hoje não tem nada a ver com você? Próximo episódio a gente conversa, porque não sei, mas pra Exato, quem tem aham. interesse, é um assunto bem legal. Eu Sim. espero que vocês tenham gostado. De verdade, gente, esperamos. Porque são temas que a gente fica muito feliz em poder falar, assim, porque é algo que tá presente nas nossas vidas. Você percebendo ou não, tá aqui,
tá batendo na tua cabeça isso, tá martelando. E uma hora você vai ter que se abrir pra tua realidade espiritual. O momento que a gente vive pede isso. Ou a tua habilidade espiritual vai te abrir no meio com o machado. Mentira. Nossa, que coisa horrível. Dor, Você tristeza fala e umas sofrimento. coisas que o Arthur fala, às vezes, assim, do nada, umas agressividade, credo. Não, paz e amor, gente. Paz e amor. Uhum. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, Papo.Estelar. Se inscrever aqui no YouTube se você ainda não é inscrito. Ou se você não dropou o like, deixa aqui agora, por favor. Beleza? Drop malandro. Drop, malandro. Siga o nosso desenho do Egogs, digrim. E é isso, assim, é ó. isso, galera. Vou te falar outra coisa. A gente falou que a gente ia falar de outra coisa completamente nesse episódio. Ai, e a partir de hoje, eu não colocamos mais não o que vou a gente falar vai o que falar. a gente vai falar no próximo episódio. Mas no próximo episódio a gente vai falar sobre uma onda de OVNI que tá acontecendo em 2022, muito bizarra agora. A gente vai... peço desculpas Ou pra não. quem tá... ou não. Beleza? Uhum. Espero Gente, que vocês tenham peço gostado. desculpas pra quem ficou esperando, né, o tema do JAR. É que assim, cara, é uma É muito complexidade falar complexo. sobre isso. Eu Precisa comecei... de mais uns 50 episódios antes da gente começar a introduzir. E outra, tipo, pra nós é bem difícil, assim, a gente entende, né, o conceito do que é, mas, pô, pra passar isso, eu deixo vocês com o mestre Lala, o mestre Lars Fonseca, que ele vai conseguir explicar, bem assim, melhor. ó, de uma maneira, tipo, Então, técnica, precisa, muito boa mesmo. Então, pesquisem lá, galera, que vocês vão gostar. Exatamente. Então, Fechou? relembrando mais uma vez, pra pegar agora no finalzinho o corte bonitinho, né? Ah, é verdade. Quem tá vendo isso agora, você tá vendo que eu estou encebando pra poder fazer um corte no final. Essa vez fica muito comprido, então vamos encerrar. E...